Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Capítulo 7. A paz neste mundo em mutação. Quando chegamos a Singapura, frequentemente chamada de a Encruzilhada do Oriente, o guia levou-nos a visitar o cais famoso, templos espetaculares, o bairro chinês, os jardins do Bálsamo de Tigre e a Casa de Jade. É extremamente interessante discernir e meditar sobre toda a diversidade racial e cultural da cidade de Singapura. Encontram-se muitas aldeias malaias pitorescas entre plantações de coco operadas por trabalhadores malaios, chineses e indianos. A Casa de Jade, que também visitamos, contém uma das mais extraordinárias coleções de peças de jade do mundo. O rio Singapura é uma paisagem extraordinária, atulhado de sampanas, embarcações de todas as descrições e trabalhadores nas docas carregando cargas nos ombros nus. Numa visita ao porto de Singapura, ficamos escutando um velho e seu neto num barco. Entoavam preces incessantemente. As preces eram do Alcorão. Ambos pareciam em êxtase, entoando em voz bem alta os ditos seculares de seu livro sagrado. Tivemos um guia maravilhoso que estava bem a par das leis da mente. Disse que na pequena cidade em que nascera, na Índia, havia muita injustiça, desonestidade e corrupção e que o povo suportara tudo por muito tempo. Mas quando uma menina fora violentada a caminho da escola, o povo se revoltara e expulsara os políticos locais. O pai dele, contou o guia, foi o primeiro a pôr o pescoço para fora, baseado no adágio antigo. A tartaruga só vai para frente quando está com o pescoço de fora. Quando o povo ficou revoltado o bastante com a corrupção desenfreada e a existência de casas de má fama por toda parte, levantou-se indignado e mudou tudo. Você deve compreender que pode se tornar maior, mais nobre e mais à imagem e semelhança de Deus do que é no momento. Aquele guia ficara insatisfeito com a falta de oportunidade na cidade em que nascera. Inquieto, decidir agir, deixar a sua terra dizendo a si mesmo: vou viajar, aprender outras línguas e ter uma instrução superior. Chegando a uma conclusão e tomando a decisão de agir. O subconsciente lhe abriu o caminho, permitindo-lhe realizar o desejo do seu coração e encontrar a paz neste mundo em mutação. A insatisfação leva à satisfação. O autor também se sentiu completamente insatisfeito com os ensinamentos ortodoxos que recebeu quando era menino e mais tarde revoltou-se contra isso. Livrou-se de todos os ensinamentos adquiridos na infância e encontrou a satisfação nas leis da mente e nos caminhos do Espírito Infinito. Todos os seus caminhos são de prazer, todas as suas trilhas são de paz. Ele se sentia insatisfeito e revoltado com as falsas doutrinas, dogmas ilógicos, irracionais e anticientíficos e falsas crenças a respeito de Deus, da vida e do universo. Decidiu escrever livros de esclarecimento sobre a vida e seu propósito. Atualmente já publicou 32 livros, muitos dos quais foram traduzidos para várias línguas. É muito bom ficar às vezes irritado, perplexo, aborrecido e perturbado, pois isso pode levá-lo a tomar providências construtivas. E depois você encontrará a paz e satisfação interiores. Por que ele escreveu um livro? O falecido Dr. Harry Gazi, autor de vários livros sobre a mente, contou-me que era constantemente importunado nas conferências que fazia no mundo inteiro por pessoas que o interrogavam a respeito da morte, da vida posterior e do juízo final.
Incomodado por todas essas perguntas, escreveu um livro, Você Vive para Sempre, que se tornou imensamente popular. Ele disse que descarregou toda a sua tensão escrevendo o livro e, consequentemente, sentiu uma grande satisfação interior. Levou as pessoas a compreenderem que a morte não existe, mas apenas a vida, e que Deus é vida e Deus não pode morrer. A vida dele é sua vida agora. Você pode encontrar a paz. No livro de Mateus, vamos ler: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Há algum tempo fiz uma conferência em que declarei que a Virgem Maria significava o Eu Sou dentro de nós, capaz de infinitas concepções de si mesma, que significava literalmente o mar puro. Mari significa mar, e a palavra virgem na Bíblia significa pura e casta, que tinha o mesmo sentido de Ísis, a deusa de 10.000 nomes. Maia, a mãe de Buda, a Sófia dos persas, ou Sofia dos persas. Afirmei ainda que a palavra era anterior ao cristianismo. Isso deixou muitas pessoas no auditório perturbadas, ficaram aborrecidas e inquietas. Expliquei que muitas vezes a verdade dói, porque arranca as pessoas das calmarias dos dogmas e complexidades teológicas mortas. Elas começaram a fazer trabalho de pesquisa e descobriram que todos os personagens da natividade estão dentro de cada homem. Além disso, ficaram muito interessadas na ciência da mente e, em decorrência, transformaram suas vidas. Disseram-me depois que ficaram contentes por eu tê-las arrancado de sua presunção, complacência e letargia. Muitas pessoas precisam ser perturbadas e arrancadas bruscamente das garras da propaganda de massa, sugestões hipnóticas e falsas crenças que são predominantes no campo da religião. As pessoas citadas descobriram a presença de Deus dentro de si mesmas e encontraram a paz neste mundo em mutação. Os tranquilizantes não vão lhe trazer paz. Uma jovem atriz telefonou-me terrivelmente agitada, dominada pelo medo, dizendo que uma quiromante lhe revelara que alguém lançara uma praga contra ela e que só poderia removê-la por $100.000. Ela pagou a quantia pedida, mas pareceu ficar cada vez pior. O médico receitara um poderoso tranquilizante. Em suas palavras, a atriz sentia-se como um zumbi ambulante. Expliquei que ela precisava eliminar a causa. Declarei que as pragas e maldições dos outros não tinham o menor poder de afetá-la e que o único poder capaz disso era o movimento do seu próprio pensamento. Ela aceitara a sugestão negativa da quiromante e toda a reação de que estava sofrendo era decorrência do movimento de sua própria mente. Sob orientação, ela começou a recitar lentamente, calmamente e reverentemente as palavras do Salmo 91, o grande salmo protetor da Bíblia, que no mundo inteiro tem salvado pessoas de naufrágios, incêndios, doenças incuráveis e situações desesperadoras. Ela começou a tomar consciência de algumas verdades simples. Compreendeu que, na medida em que sintonizasse com a presença e poder infinito, que é o único poder, este iria se mover através dela como harmonia, paz, amor, alegria, beleza e poder. Não há nada que possa se opor a essa presença que é onipotente. Essa compreensão proporcionou-lhe uma sensação de profunda paz interior. Ela abençoou a quiromante e irradiou amor e boa vontade para todos, sabendo que na medida em que transbordasse de amor, boa vontade, cordialidade e bênçãos para todos, estaria desenvolvendo uma maravilhosa imunidade e se tornando livre.
Encontrou a paz que decorre da compreensão, passou a rir da sugestão negativa da quiromante que não mais tinha o menor poder de afetá-la. Livrou-se dos tranquilizantes de que não mais precisava, tomou uma providência em relação ao seu sofrimento e dor e encontrou a paz interior. Ela pensava que tinha de suportar tudo. Fui procurado por uma mulher há alguns meses. Durante a conversa, ela disse que fora informada de que tinha de sofrer e suportar o artritismo, já que não havia cura. Estava tomando de 12 a 14 aspirinas por dia, o que tinha, em seu caso, desagradáveis efeitos secundários. Passara a recorrer a tabletes de codeína para aliviar a dor. Os parentes disseram-lhe que era a vontade de Deus e devia suportar a dor estoicamente. É claro que isso não passa de uma diabólica distorção da verdade, a qual diz o seguinte: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. A dor é uma bênção disfarçada porque chama a nossa atenção o fato de que usamos a mente erradamente e devemos tomar providências imediatas para corrigir a distorção. A mulher estava começando a aceitar a mentira e a resignar-se com seu destino, até que a irritação provocada pela dor tornou-se tão terrível que decidiu usar e invocar a cura divina. A frustração dela tornou-se tão intensa que decidiu rejeitar as sugestões dos outros e fazer algo a respeito. Conversando com ela, descobri que era um caldeirão fervendo por dentro, acalentando um ódio profundamente enraizado e um ressentimento intenso contra o ex-marido e a sogra. Por sugestão minha, tomou uma decisão categórica, passando a avaliar-se como um ser espiritual, uma filha do infinito, criança da eternidade. 3 vezes por dia, sentava-se serenamente por 15 ou 20 minutos e afirmava com sentimento e convicção: Deus é amor e o amor de Deus satura minha alma. Louvo Deus em mim e dou graças por minha cura milagrosa agora. Quando pensamentos de hostilidade contra o ex-marido ou a sogra lhe ocorriam, ela imediatamente afirmava: o amor de Deus enche-me a alma. Assim, anulava e cortava prontamente a cabeça de qualquer pensamento irado ou de ódio. Ao final de 3 meses, recuperou a flexibilidade e mobilidade das articulações e passou a caminhar sem a ajuda de uma bengala. Está agora livre de qualquer dor. Tentara anteriormente coagir a mente a amar o ex-marido e a sogra, mas não chegara a parte alguma. Mas assim que começou a dar ao subconsciente uma transfusão divina de amor, paz e harmonia, o amor curativo de Deus dissolveu todos os depósitos calcários nas articulações. Além disso, ao começar a avaliar a si mesma como um ser espiritual e a deixar que fosse penetrada pelo brilho intenso do amor de Deus, todo o ódio e hostilidade desapareceram, sendo apagados de sua mente mais profunda. Assim, podia encontrar na mente os supostos inimigos anteriores, sem sentir qualquer reação. Estava em paz. Ele disse: claro que sou tenso. Conversando recentemente com um músico, ele me disse: sempre me sinto muito tenso antes de começar a tocar. Se não estou dominado pela tensão antes de uma apresentação, não consigo dar um desempenho excelente. Ele contou que no início da carreira, um colega sugerira que tomasse um tranquilizante para aliviar a tensão nervosa.
Seguir o conselho, mas o desempenho fora muito fraco. E nessa ocasião compreendera que a atenção era necessária para fazer com que eu me superasse em minha música. E ele acrescentou: agora fico tenso a um ponto similar ao de um relógio com toda a corda esticada. Elimino o excesso de energia tocando. Sempre tenho o cuidado de não ficar tenso em excesso para não correr o risco de chegar a um ponto em que a mola possa quebrar. Esse músico é bastante sensato. Compara seu desempenho a uma corda enrolada de relógio que vai liberando a tensão lentamente, fazendo o relógio funcionar. Compreendeu que os sedativos e tranquilizantes não eram as soluções para sua elevada tensão. Ao contrário, a tensão era apenas um acúmulo da energia divina, permitindo-lhe liberar o esplendor divino que havia nele. Esse homem tinha a atenção sob controle e a liberava de acordo com a lei e ordem divinas. Foi assim que encontrou paz e serenidade. Como ele liberou a tensão? Um jovem estudante de medicina contou-me que costumava ficar tão furioso e transtornado com os parentes em cuja casa estava hospedado, enquanto cursava a faculdade de medicina, que pintou os rostos deles no Pundigbal, acho que é isso, do ginásio da universidade. Esmurrava as imagens regularmente, todos os dias durante meia hora, dedicando cerca de 5 minutos a cada um. Afirmou que assim dava vazão às emoções acumuladas e evitava uma explosão, num acesso de raiva na presença dos parentes. Expliquei que quanto mais raiva e hostilidade lançasse contra os parentes com seus murros, pior ficaria. Em outras palavras, ele estava ampliando as emoções negativas dentro de si. Se fosse verdade que tudo o que é necessário para livrar-se das emoções de hostilidade e raiva é expressá-las, então a inversão também seria verdadeira. A maneira de livrar-se de amor, paz, cordialidade e boa vontade seria manifestá-los. Ao contrário, no entanto, vamos crescendo em amor, paz, harmonia e boa vontade na medida em que os exercemos. Na verdade, quanto mais expressamos essas qualidades, mais nos tornamos espirituais, a imagem e semelhança de Deus. As qualidades são de Deus. Quanto mais as damos, mais possuímos. Quanto mais sabedoria você transmite aos outros, mais passa a ter. É uma distorção diabólica da verdade dizer a uma pessoa que está cheia de hostilidade que a maneira de livrar-se é manifestá-la. O que tal pessoa começa a fazer, na verdade, é assassinar o amor, paz, harmonia e discernimento dentro de si. Se persiste, as emoções alcançam um ponto de saturação que a destrói. Assim, o jovem interno começou a confiar todos os parentes a Deus, passando a abençoar cada um sempre que lhe surgia nos pensamentos. Exalto Deus em vocês. Ao transformar isso num hábito, alcançou uma paz interior e seus parentes não mais o perturbaram ou irritaram. Compreendeu finalmente que estava irritando a si mesmo. Olhe para a árvore. Você vai notar como a árvore é vigorosa. Dobra-se com a brisa e geralmente resiste ao vento mais forte. Não quebra com facilidade. Da mesma forma, todos nós devemos dobrar e ser flexíveis ao enfrentarmos as vicissitudes da vida. Aprenda a suportar os golpes, sabendo que tudo passa e você tem condições de enfrentar o problema de frente. Compreenda e saiba no fundo do coração que, através da inteligência criativa em você, o problema pode ser resolvido. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Bom, eu finalizo aqui e continuamos o capítulo 7 no próximo áudio. Tchau, tchau!